bem-vindas. Esse grupo que eu sei que foi feito para abençoar a tua vida, abençoar a minha vida. Não tem nada de especial, tudo é muito simples o que Deus coloca no meu coração para compartilhar. Mas eu sei que às vezes é as coisas mais simples que a gente tem dificuldade de fazer ou de ver, né? Às vezes são detalhes tão pequenos que às vezes a gente não enxerga. Não tem uma resposta para a vida de ninguém, mas a palavra diz que um ao outro se pode ajudar, né? E que toda a experiência, que tudo aquilo que a gente vive serve para consolar outras pessoas também. Então eu sei que Deus tem me ensinado muita coisa nesses 3 últimos anos e eu gostaria de compartilhar contigo. Nada é novidade, mas eu sei que no dia a dia da gente muitas coisas podem nos ajudar, podem ser práticas. E eu queria que tu te sentisse à vontade também para compartilhar tuas dicas, tuas experiências, quando tu quiser. Que seja um grupo para a gente poder falar sobre as coisas importantes da vida da gente, sobre filhos, sobre casa, né? É uma coisa simples. Eu não sei editar vídeos, eu não tenho câmera, eu não tenho uma boa câmera, mas eu tenho vontade de poder multiplicar a semente que Deus tem colocado na minha vida. Né? Vai ser comum tu ficar ouvindo grito de criança, barulho de desenho, barulho de brinquedos, porque eu vou fazer isso no tempo que eu tenho e o tempo que eu tenho é assim, tá bem? Mas a primeira coisa que eu queria falar e que eu queria deixar hoje aqui para vocês, até vou fazer um tour, assim, uma caminhada com vocês aqui para minha casa, que assim, de todas as coisas, não é a mais importante, mas foi muito importante para mim nesses 3 anos, quando a minha família pulou de 3 para 5 pessoas em um dia, foi a questão de administração de tudo, de tempo, de dinheiro, da casa, da limpeza, da rotina, do sono e tantas coisas assim. Mas assim, o que que eu precisei realmente aprender a viver foi de uma maneira prática e simples, porque senão eu não ia conseguir dar conta do legado que Deus estava me dando e da nova estação que Deus deu para minha vida, né? Desse presente maravilhoso com que eu não conseguiria viver sem. E embora eu nunca tivesse sonhado nem planejado, eu hoje não conseguiria imaginar a minha vida se não fosse assim, com essa casa cheia de criança, cheia de brinquedos, cheia de coisa, porque realmente é maravilhoso. E o tema que eu queria falar, que é um tema bem importante pra gente, e que assim, ó, de repente tu vai sentir muita coisa, vai sentir que na tua casa pode ter isso, é a questão de simplificar as coisas, ter menos coisas. Porque tudo que a gente tem na nossa casa, cada objeto, deixa eu te mostrar uma coisa simples, sei lá, uma piranha de cabelo, um clipe de papel, tudo que a gente tem na nossa casa, ele precisa ser administrado. Se eu não tenho um lugar, se ela não tem uma função para essa piranha, ela fica aqui em cima da cama eu tenho que tirar ela para cima de um guarda-roupa, ela fica pegando sujeira, um dia ela vai precisar ser limpa. Então assim, ó, tudo na nossa casa, ele precisa ser administrado, né? E às vezes a gente tem que parar e pensar assim, ó, eu preciso disso aí, realmente eu uso isso aí, por que isso está dentro da minha casa, né? Foi por falta de administração, foi por falta de observar, foi por descuido ou falta de cuidado. E aí eu queria deixar essa palavra aqui, ó. Provérbios 30, do 7 ao 9, diz assim, ó. 2 coisas eu te peço, Senhor, não me negues antes que eu morra. Muito importantes, 2 coisas. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riqueza, para que vou falar com as minhas palavras, se eu for muito pobre, eu venha mendigar e roubar, né, de qualquer forma estar entristecendo a Deus, e eu também não quero ser muito rico, porque se eu tiver muita coisa, eu posso desprezar o Senhor, não é com essas palavras, mas ele diz isso, tipo, desprezar o Senhor como se eu não precisasse. Então essa palavra me ensina, irmãos, que eu preciso viver, eu tenho que viver com aquilo que eu preciso só. Eu não posso ter menos e nem eu preciso ter mais. Eu tenho que viver com o que eu preciso. E também diz lá em cima, nem falsidade nem mentira. Eu não preciso viver de uma maneira hipócrita, mentirosa,
O que é a mentira? É uma coisa que disfarça a verdade. Então eu não preciso viver de uma maneira que não é a minha maneira e o meu jeito de viver. Eu não preciso viver para mostrar nada para ninguém. Então são coisas muito importantes. Eu não preciso viver de maneira que não é a minha própria vida, não preciso viver a vida dos outros e nem posso ter menos do que eu preciso e nem mais do que eu preciso. Eu tenho que viver com aquilo que Deus me dá, com aquilo que Deus me supre, e a palavra de Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Então quer dizer que Deus tem me ensinado isso nesses anos. Tudo o que eu preciso, Ele me dá, e tudo o que eu preciso, eu posso encontrar aqui. Preciso sair para comprar, desesperada. Às vezes a gente se inspira na vida de outras pessoas e quer ter coisas que as outras pessoas têm. Então a gente não precisa de nada disso, a gente precisa do que Deus tem nos dado, e o que Deus tem nos dado está aqui. É o marido que Deus me deu, são essas crianças que Deus me deu, ou não ter as crianças que Deus também não me deu, não importa. O que eu tenho, a vida que eu vivo, foi a vida que Deus me deu. É o plano que Deus tem para minha vida. Então é isso que me faz ser plena e feliz. Antes que eu morra, eu só quero essas duas coisas, esses dois pilares, né? Que em Provérbios diz como o mais importante: sem falsidade e com o que eu preciso, só com o que eu preciso, tá bem? Então eu queria deixar, então eu vou fazer um tour por minha casa, vocês vão rir, porque assim, ó, eu tenho poucas coisas, na verdade tenho poucas coisas, eu tenho poucas coisas para vestir, poucas não, eu tenho o suficiente para vestir, o suficiente para comer, meus filhos têm o suficiente para brincar, não vivo com mais, porque a minha casa é uma casa pequena, tem poucos armários, tem muita gente, então, e eu tenho pouco tempo. Se eu tivesse muitas coisas, eu teria muita coisa para limpar, muita coisa para arrumar, e eu não teria tempo. E com tanta criança, irmãos, eu preciso de tempo. Tempo para limpar, tempo para alimentar, tempo para brincar, tempo para ensinar. Então eu queria fazer um tour agora com vocês, para vocês observarem assim, ó, fazer um tour no meu armário, um tour lá na sala, de repente, não quero mostrar todos os armários porque nem todos estão bem arrumados, mas eu queria só para vocês entenderem o tema que eu tô falando aqui, tá bem? Eu vou mostrar para vocês, esse é o meu armário de louça do dia a dia. Deixa eu virar assim, será que fica melhor? É a louça do dia a dia e o meu armário, a minha despensa de coisas não perecíveis, né? Vocês vão dizer o quê? Sim, a gente vive com isso, não quer dizer que não esteja faltando alguma coisa. Eu resolvi fazer compras, deixa eu virar que eu acho melhor. Eu resolvi fazer compras por semana, não reparem, assim, não tá muito limpinho. Vou botar isso lá atrás para vocês verem melhor. Eu resolvi fazer compras por semana porque eu percebi que por semana eu gastava menos. Não ficava coisa sobrando. Então a gente tem o básico, né? Coisas fechadas, coisas pequenininhas que eu vou usar toda hora aqui com a gurizada. E assim, ó, eu achei melhor, olha só o que eu faço. Com os grãos e coisas, pacotinhos fechados, ó. Eu enrolo, depois que eu uso, eu enrolo e colo um adesivinho, um durex, uma cola, porque eu percebo, irmãs, que eu gasto muito menos espaço em ter todos, deixo eles viradinho pra cima pra mim saber o que é, ó. Se eu tivesse um potinho com tampa transparente, seria até melhor, ó. Aí eu não precisava estar conferindo toda hora. Mas eu vi que eu preciso de muito menos espaço para ter todas as sobras num pote fechadinho, ó, não entra bicho nem nada, do que um monte de potinhos ou vidrinhos para poder guardar um pouquinho de farinha, um pouquinho de pipoca, um pouquinho... Vocês imaginam quanto que de espaço que eu economizei? Aqui estão coisinhas que estão fechadas e coisa. Preciso ir essa semana no mercado de novo, comprar mais algumas coisinhas que faltam. Legumes e frutas eu mantenho alguma coisa fora da geladeira e dentro da geladeira. Leite dos guris eu guardo no lugar separado. Mas assim, ó, eu fiz uma contagem. Não é ainda o que eu sonho. Eu gostaria de ter todos os meus pratos... todos os meus pratos da mesma cor, mas o que eu vi assim, ó, criança ocupa espaço, sim, mas eu não preciso ter um pratinho de plástico, isso, aquilo, papapá. Tem a fase, já passou, já estão grandinhos, podem comer já nos pratos. Eu mantenho o seguinte, eu não sou uma pessoa que recebe 30, 40 pessoas em casa. Quando vem toda a minha família, todos os meus familiares, é só em algumas vezes quando se tem um aniversário.
Então eu mais ou menos tenho só a quantidade que eu preciso. Se eu não precisar, se eu tiver que precisar, eu posso pedir para eles trazerem. Mas eu não vivo assim, ó. É mesmo, precisa pratos. Eu não vivo, irmãs, com 40 pratos, porque um dia no ano eu vou receber 40 pessoas. Eu vivo com o que eu preciso. Aqui tem os temperinhos que eu uso e, por incrível que pareça, irmãs, todos esses, só esses são meus pratos de servir. Baseada no estudo da minha própria vida, eu vi que eu consigo viver com isso, irmãs. Eu tenho esses bowls aqui, ó, que eu ganhei quando eu tava casada, esses outros também no meu casamento, desculpa, esse outro aqui e esse prato também. Alguns eu já quebrei e vejo que depois, no final das contas, eles não me fizeram falta. Eles servem para salada, eles servem para sobremesa, eles servem para tudo, né? Então, vai fechar. Então, irmãs, é uma coisa muito simples, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, por exemplo, ó, potinhos. Ai, deve estar uma bagunça porque os guris mexem, não tanto. Mas assim, ó, é só o que eu preciso. Eu tenho o que eu preciso. Pra que a gente quer aquele montão de pote pra guardar coisa na geladeira que depois a gente nem vai usar, né? Ou vai deixar estragar. Vamos fechar, Tito? Vamos fechar? O mesmo, irmãos, é pros brinquedos das crianças. Olha só. Eu tenho 3 meninos, alguns brinquedos herdados do Breno, o Josué ganha os seus, o Tito ganha os seus, cada um ganha os seus. Eles só têm na sala esse potinho com os carrinhos e algumas coisas novas, e aí eu vou separando coisinhas que eles gostam, por exemplo, joguinhos e coisa, cada um no seu departamento. Vou tirando, aí agora mesmo eles brincaram com o alfabeto de montar, que eles adoram. E tem até bolachinha no chão aqui. Olha só, gostam, adoram. Estão assistindo um pouco de TV. Daqui a pouco a gente guarda isso, não é? Guarda isso e depois segue, escolhe outro brinquedo e segue brincando. Estão felizes, estão tranquilos, gostam de brincar dessa maneira. Então foi uma maneira que eu consigo administrar, irmãos, a questão do tempo. Senão eu não teria mais tempo para poder arrumar tudo isso, né? Mas esse é o que eu gostaria de deixar para vocês. Esse princípio que eu usei para vocês vale para tudo. Roupa de cama, as nossas roupas, a gente não tem coisa demais mesmo. A gente tem o que a gente precisa, o básico do básico. Vive bem com isso, glória a Deus. Quem gosta de ter mais, amém. Isso é com você. Se você consegue administrar, se fica tudo certo, se dá tudo certo para você, amém. Mas aqui em casa foi a maneira que eu consegui, porque cada objeto que fica fora do lugar, que precisa ser limpo, que precisa ser, né? Ele gera um tempo para fazer isso. E eu preciso de tempo, irmãos, para essas crianças. Então, aqui em casa funcionou dessa maneira, né? Então eu queria assim, ó, te dizer, de repente você gosta de colecionar, você gosta de guardar coisas herdadas, nada a ver, cada um é do seu jeito, né? Se você consegue administrar, tudo bem, mas não deixa que as coisas dominem você, porque é muito fácil, por exemplo, agora, eu vou ali na sala, quando os guris tirarem uma soneca, arrumei, eu sacudi o tapete, varri e acabou. Eu acho que nem 5 minutos eu levo para arrumar a sala ali, né? Para deixar limpinha e arrumadinha. Mas se tivesse aquela enxurrada de coisas, eu sempre vou levar tempo. E às vezes a gente olha, quando é muita coisa, a gente olha assim, meu Deus, eu vou levar o dia inteiro para fazer isso. Que preguiça, então não é prático. E aí termina às vezes até protelando isso, né? Então assim, ó, eu te convido, dá um tour pela tua casa, faz todo esse passeio e pergunta, né? Realmente você precisa daquilo ali? Tá usando? Quanto tempo faz que não usa aquilo? Não pense que eu sou assim porque sou uma pessoa prática, né, simplificada e prática. Não, eu já não fui, mas eu sou professora. Eu já tive, irmãs, sacolas e sacolas de restinho de EVA guardado. Quem tem aí agora vai rir. EVA, as tampinhas, porque onde eu vou precisar, porque depois eu vou precisar, porque eu vou fazer isso e aquilo. Não dá, irmãs, isso não se encaixa mais na minha vida. Tecidinhos, ai meu Deus. Teve uma época na minha vida que a minha casa ficou tão suja, irmãs, porque essas coisas começaram a atrair bicho, começou a atrair barata, começou a atrair rato. Eu abria um roupeiro, abria um armário com esse monte de coisinhas que eu guardava e tinha cocô de rato, tinha vestígio de bicho, tinha coisa ruída. Foi um horror, aquilo me anojou tanto que eu pensei, não, existe alguma coisa entre colecionar e guardar o que se precisa e saúde, limpeza e higiene. Então, irmãs, tudo que você
tiver, e você vai demandar de ti tempo para poder administrar. Então eu te deixo esse vídeo hoje como algo assim para tu pensar na tua vida. Esse princípio eu uso em tudo, irmãs, tudo. Eu uso esse princípio em tudo. Eu tenho aqui em casa o que eu preciso. Às vezes a gente olha um vídeo, eu não quero te inspirar, dizer, agora, eu vou comprar um pote para fazer isso, eu vou fazer. Não. Olha o que tu tem aí. De repente tu tem até demais. E tu já tem o que tu precisa para administrar a tua casa. Uma coisa que Deus falou muito comigo, que é em tudo, irmãos, na finança, no tempo, nas coisas, na rotina. Deus disse o seguinte: tudo que a gente não administra, olha que pensamento forte, tudo que você não administra, o diabo vai administrar. Se você não tomar a rédea das suas finanças, a rédea do teu tempo, da tua rotina, da tua casa, da tua gaveta mesmo, se você não administra essa gaveta, o diabo está aí. Você já viu, já abriu uma gaveta, já sentiu que ali tinha até demônio ali dentro, tão horrível que aquilo ali tá, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Tudo tem fase, mas tem dia que eu não consigo, eu tenho que passar um dia para poder arrumar o meu guarda-roupa, não consigo manter sempre com a rotina que a gente tem agitada, mas é um princípio de ver as coisas. Eu tenho o que Deus precisa, o que eu preciso Deus já me deu, e eu não preciso viver uma mentira, uma falsidade. Eu não preciso viver de um modo que não é a minha vida, do jeito que eu gosto, do que Deus está me ensinando a viver. Não me livra, olha o que diz. Duas coisas, me afasta a falsidade e a mentira, e não quero ter mais nem menos, eu quero ter o que eu preciso, só o que eu preciso aqui. Amém? Beijo do coração de vocês, desejo que esse vídeo tenha te inspirado, falado com você, tá bom? Beijão!